O povo hindu, os hindus, povo de grande sabedoria, sabedoria milenar, nosso mundo, a nossa espiritualidade, inclusive a espiritualidade cristã e tantas outras formas de ver o transcendental, as formas de se perceber a mística no mundo, devemos muito a esse povo, os hindus. Eles dizem que é na simplicidade que se encontra a verdadeira alegria. É no simples, é no poupar expectativas, de ter poucas ou quase nenhuma expectativa sobre tantas coisas que podem nos trazer a felicidade. De fato, somos pessoas que esperamos muito de tudo e de todos. Criamos expectativas N para tantas e tantas realidades. E é justamente essas expectativas que geram em nós um grande nível de ansiedade e muitas vezes não nos acostumamos ou achamos que a nossa felicidade está sempre em algo que está por vir. E esquecemos e fechamos os olhos para aquilo que nós temos, para as realidades que nós já possuímos. E os hindus dizem isso. E é fato que temos muito ainda a aprender com eles. Quem a nada se apega, nada perde, é uma canção linda de uma banda baiana chamada Mahatma. Quem a nada se apega, nada perde. E aí nós temos uma canção do Padre Zezinho chamada Aconchego, que diz assim: minha casa é uma casa pequenina, cabem 5, mas abriga muito mais. Nas janelas tem um jogo de cortinas que tremula qual bandeira pela paz. 2 mesas, veja o que tem nessa casa. 2 mesas, um sofá, 4 cadeiras. Quase tudo a gente tem que repartir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho. As lembranças, as tristezas e o sorrir. Minha casa tem calor, tem harmonia. Cabem 5, mas abriga muito mais. Nas paredes tem Jesus e tem Maria, que nos lembra o que é melhor viver em paz. Quando às vezes vai nascendo uma barreira e um de nós esquece a hora do perdão, um sorriso, uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Então nessa canção, Aconchego, o nosso querido Padre Zezinho também nos lembra que na vida simples pode existir uma substância muito grande de alegria. Nem sempre poder, nem sempre ter as coisas, financeiramente falando, e ter bens pode significar alegria. Muitas vezes é o contrário. Quanto mais se tem, mais se cobra. Quanto mais se tem, menos paz e menos alegria. Essa é uma grande realidade que nessa canção Aconchego, o Padre Zezinho, com certeza que ele está remontando um pouco da infância pobre que ele teve. Que a casa era pequena, como coração de mãe, a gente costuma dizer. Que cabem 5, mas abriga muito mais. Eu mesmo, na minha casa, sempre foi uma casa muito pequena, uma casa alugada, minha mãe sempre abrigou outros primos, né? A minha casa sempre conviveu muito mais do que apenas os filhos. Minha mãe sempre abriu a casa dela, o coração dela, para acolher muitos e muitos da família. E nessa história, nessa canção do Padre Zezinho também me lembra. Você leu ou você assistiu o filme O Vendedor de Sonhos? Ali mostra uma trajetória muito comum de um grande empresário que correu atrás sempre do poder, sempre da gana pelo dinheiro. E no livro ou no filme, se você preferiu assistir o filme, se deparou com um homem que perdeu tudo, perdeu a família dele num trágico acidente de avião. E depois dessa perda trágica na vida dele, ele se deu conta que sem a família, sem aquele tempo, sem aquele segundo de abraço, aquele calor, aquele amor pela família, sem tê-los, nada mais tinha significado para ele. Ele perdeu o significado em tudo que ele tinha, porque o que era mais importante ele não valorizou, e só depois da perda ele caiu na real. E na canção, ou no livro e no filme,
conta a história de um homem que abandonou toda a sua riqueza e foi morar nas ruas. Foi tentar buscar significados. Ele transformou a dor dele, agora como mendigo, não mais como um grande empresário. Ele transformou a grande dor, o grande vazio existencial dele, para perambular pelas ruas, para falar do que era mais importante. Nesse filme, nesse livro, ele relata histórias de tantas pessoas que, assim como ele, hoje vivem na miséria, buscando significado para a sua própria vida. Augusto Cury, também, em uma das suas frases, ele diz que existem milhões e milhões de miseráveis morando em palácios e milhões de pessoas ricas que vivem em casebre. Nem sempre ter. Eu conheço história de pessoas que têm muito financeiramente, muito acúmulo de bens, mas que na sua vida a angústia e até a depressão toma conta da sua alma. Quando ele olha para os lados, quando a pessoa olha para os lados, ele encontra ouro, ele encontra fartura, mas ele não encontra amor, ele não encontra aconchego. Como diz o grande filósofo Cortella, uma vida rica é quando você tem não o que partilhar, mas você tem com quem partilhar. Isso é que é a verdadeira riqueza. Ter pessoas que você ama partilhar, e essa partilha, essa soma de ter com quem partilhar é a verdadeira riqueza. Porque há que tem muito e não tem nada. E há aqueles que não têm quase nada, mas que têm uma vida extremamente feliz e de paz. Essa canção Aconchego do Padre Zezinho, convido você a buscá-la pelo YouTube. Você vai encontrar, é linda, né? É linda e remonta exatamente isso tudo que eu estou dizendo. Uma vida simples, uma vida de quase nada, mas com tudo. A sua vida também, que está me ouvindo, que vai assistir essa reflexão, também pode ser assim. Tendo tão pouco, mas uma grande profundidade de alegria, de paz no coração. Essa é uma forma simples. E como iniciei o vídeo falando sobre os hindus, eles nos ensinam que é na simplicidade de fato que a gente pode encontrar uma grande substância para a nossa alma e assim viver uma vida de fato de paz, de alegria. Que Deus nos abençoe e nos guarde.